Júlio, patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o cocó começando. Tá na hora do Cocoricó. Quem ouve essa música sabe que tá na hora do Cocoricó, um programa que apaixona crianças e adultos. Mas o Cocoricó já não é tão criança assim. Ele tem 12 anos de estrada, com mais de 700 programas exibidos na TV brasileira. Reconhecido internacionalmente como o melhor vídeo da América Latina e Caribe pela Unesco, foi também premiado no Brasil. Ganhou o APCA 97, que é o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Além de elogiado pela crítica, ele é sucesso de público. Veja agora os bastidores do programa. Quem são os responsáveis? Como tudo começou? O que mudou nesses 12 anos? Bem, começa agora uma viagem diferente por esse universo. Conheça como ele é feito e o que está por trás do Cocoricó. Esta é a entrada da TV Cultura em São Paulo. Desculpe decepcionar alguns fãs mais ardorosos, mas não vamos à Fazenda Cocoricó para fazer esse documentário. Nossa viagem é por um Cocoricó mais real, que mostra estúdios, cenários, bonecos de espuma e o mais importante dentre todas essas coisas, as pessoas. Pessoas que criaram, escreveram, deram voz, alma, forma, trabalharam para dar vida e fazer com que todos nós sonhássemos em viajar para uma fazenda que não existe, a Fazenda Cocoricó. A nossa programação infantil é uma programação, naquela época, era uma programação essencialmente urbana. Tinha o Mundo da Lua, tinha o Castelo. Então a gente falou, vamos fazer uma coisa rural e vamos dar para as crianças urbanas um pouco do que é essa vida rural e dar para as crianças de áreas rurais um pouco de espelho de si próprias, né? Então, assim nasceu o primeiro formato do Cocoricó, que já vai, ó. O meu nome é Júlio. E eu moro aqui nessa fazenda com meu avô e a minha vovó. Ei, Júlio! Essa aí é minha turma. O programa era todo blocado, então tinha o que a gente chamava de história central, que em geral estava o Júlio, tinha sempre uma brincadeira ou uma canção que os bonecos ensinavam para as crianças. Enfim, a gente foi fazendo e foi montando. Então, durante um tempo, ele ficou programa de 15 minutos com quadros, embora todos fossem amarrados por um tema central, tipo fogo, escuridão, nascimento de plantinha, e tinha o seu conteúdo também. Até ele chegar nesse formato atual, que é de 15 minutos, uma historinha inteira. É um dos poucos programas comprometidos, né, com a educação, com a pedagogia, com o respeito pela criança, com a inteligência, com a ousadia. Puxa, vovô! A sensação que temos ao ver os bonecos do Cocoricó falando e brincando uns com os outros é de que eles realmente têm vida. Tchau, vovô! Mas para que essa magia seja criada, atores talentosos trabalham duro. Muito obrigado, seu pato! Você foi muito gentil. Com mais de 20 anos de experiência em programas infantis, o ator e manipulador Fernando Gomes também dirige e confecciona todos os bonecos do Cocoricó. Falar que o Cocoricó me absorve muito, é verdade, me absorve, mas eu absorvo o Cocoricó muito também. Eu entrei no Cocoricó como manipulador de bonecos, comecei a fazer boneco um pouco por acaso, aí passei a fazer muitos dos bonecos do programa. Eu participo dentro do programa desde a gente discutir os temas e conteúdos que vão ter nos programas, e depois que assumi a direção, aí já tem outra história. Aí já tem uma brincadeira de pensar no programa desde a origem do cenário, do roteiro, até a imagem final que a gente vê no vídeo. Júlio, o protagonista da série, é uma de suas principais criações. Uma placa de espuma na minha frente, falei, cara, tem que sair o boneco, tem que fazer. Comecei a torcer e saiu uma boca que eu não vou dizer, jamais eu ousaria dizer que eu inventei o formato da boca do Júlio.
até muita pretensão. Agora, eu não conhecia boneco daquele jeito até então. Aí comecei a mexer, chegou numa carinha razoável, eu levei na TV Cultura e colou. Ah, puxa aqui, puxa. A primeira coisa que eu ia falar é que mico, rapaz. Vamos logo, João, Puxa primeiro. Cada boneco é manipulado por até 4 pessoas. E muitas vezes, um único ator interpreta 2 bonecos que dialogam entre si em uma mesma cena. Eu represento a Lilica, que é a galinha cor-de-rosa, que é a menininha, mais novinha, mais serelepe, a que está aprendendo a ler e escrever. É verdade! Faço a Mimosa, que é a mãe de todos, tem mais a característica daquela que cuida de todos, se preocupa com todos. Um beijo da Mimosa, tchau! E tem uma personagem recente, que é a Patavina, que é a malvada, que é aquela que vem colocar um pouquinho de pimenta na história, que traz um pouco a inveja, essas coisas todas que são um pouco difíceis, né? Às vezes da gente ver na TV, sendo trabalhado para criança. Eu faço 2 personagens, que é o cavalo Alípio. A vida é fácil para quem não é difícil. E é isso. Entendeu? E o porquinho Astolfo. Eu diria que tem que ficar de olho aberto pra tudo. Quando a gente espirra, deve colocar a mão na frente da boca e do nariz. Assim, ó. Eu acho que eu tenho um pouco dos 2 personagens. E eu acho o Astolfo mais sarcástico. Então, saiu uma coisa molhada do meu nariz. Apesar de ele ser um bebê, ele é um bebê muito esperto, então eu posso usar esse lado. E o Alípio é um cara mais dengoso, mais doce, mais ingênuo, mais bem-humorado. Eu aposto que ela vai agradecer muito. E às vezes as pessoas que me conhecem até falam assim, para de ser o Alípio, hein? Ó, para de ser o Astolfo. Quando fui convidado a dirigir o Cocoricó, a primeira coisa que questionaram foi, puxa vida, mas como ele vai dirigir, como é que ele vai dirigir se ele faz o Júlio? Primeira coisa que não me assustou em nada foi o fato de que a gente, como manipulador de bonecos, a gente trabalha, a gente atua olhando um monitor. Eu, como diretor de cena, como marco uma cena com atores, na hora que eles vão gravar, eu sento na frente de um monitor. Ou seja, a situação é a mesma, né? A única diferença é que o ator que está sendo dirigido ali sou eu. O que, para mim, até entre aspas, me torna essa situação mais fácil, porque eu, como diretor, sei o que eu quero do ator Fernando para fazer ali. Aí, cara, acerta aí, meu velho, não tem muito o que errar. Em uma reunião com todas as áreas envolvidas, a produção faz uma leitura dos roteiros e assinala o que é preciso para a gravação de cada programa. Na produção do Cocoricó, nós temos 6 pessoas. Eu fazendo coordenação de produção, mais 3 produtoras, um assistente, um diretor e uma estagiária. A gente faz análise técnica, decupagem de cada roteiro, aí a gente distribui o que a gente vai gravar por semana, né? Grava-se de segunda a sexta, o que a gente vai fazer durante a semana toda, baseada em cenário e elenco. E aí faz uma reunião com figurino, cenografia, efeitos especiais, toda a equipe envolvida, discute-se cena a cena, o Fernando passa o briefing do que ele quer em cada cena. A gente discute adereços que vai precisar, como vai ser usado, muitas vezes determinando, falando, olha, você quer uma panela que vai ferver água? Não, não precisa ferver água porque o plano é assim, assim, assado, mas eu preciso da fumaça. E aí todo mundo vai produzir, tem uma semana para produzir de uma para outra. O ambiente mágico criado pela cenografia pedia que fosse preenchido por histórias igualmente fantásticas. Enquanto o cenário estava sendo construído, uma outra equipe de artistas criava os roteiros e falas dos personagens da fazenda. As histórias do Cocoricó, quando eu comecei a escrevê-las, foi muito curioso, porque eu tinha feito um curso de roteiro. Eu não era um roteirista profissional e eu ficava procurando histórias em todo canto. Mas eu dava aula para crianças de 4, 5, 6 anos. E eles eram minha grande inspiração. Muitas das alegrias, das dores, dos momentos que eu presenciava deles viravam histórias. Cinderelica, vá debulhar o milho e coloque no prato porque eu quero comer com colher. Ai, sim, senhora. A primeira vez que eu vi um roteiro meu no ar, minha família toda estava na sala.
Eu sabia exatamente a data que ia passar, estava esperando há dias, mas era o aniversário do Alípio. E tocou a música do programa e começou. E o Alípio começou a falar, e o Júlio, e todos eles. E eles estavam dizendo frases que eu tinha escrito, mas não eram mais minhas, eram deles. E eu tinha conseguido escrever frases que eram o que aqueles bonecos falavam, realmente. Logo em seguida disso eu entendi que eu ouvia a voz deles quando eu escrevia. Não era eu que falava, eram eles. O que aconteceu então? Pessoal, nós acabamos de ganhar um presente! Escrever um roteiro de ficção para o público infantil não é tarefa fácil. Eu percebi que escrever é como academia, é como ginástica. Quando você vai no começo, você sai doído, né? Ai, não tô aguentando e tal. Mas quando você começa a malhar o cérebro, ele vai junto. É impressionante como a mente da gente quer ser estimulada, ela quer ser desenvolvida. Eu escrevi 517 histórias para o Cocoricó. E nunca me faltou inspiração, nunca foi difícil. Você fala, eu não tenho mais ideia nenhuma. Mentira, o universo infantil é tão rico, né? A gente tem tanto a falar. A criatividade é um ingrediente básico. Agora, para entreter e educar com responsabilidade, a estrutura do programa dispõe de uma assessoria educacional. Bom, a assessoria educacional recebe os roteiros, faz uma espécie de checagem de conteúdo, de linguagem, da adaptação para a faixa etária. Eu lembro de uma história que eu tinha escrito sobre o Alípio, que ele não se aceitava, ele estava se achando, ele via o super alazão e falava que queria ser o super alazão. E que a Fifi ia gostar dele se ele fosse o super alazão, que era a égua vizinha, né? Era uma história toda bonitinha, bem amarrada. E o Manuel fez um comentário que eu achei precioso. Ele falou, essa história não serve para o Cocoricó. Eu falei, por quê? Ele falou, porque essa coisa de aceitação não é uma coisa de criança, é uma coisa de adolescente. A criança não está nessa busca da aceitação ainda. Eu falei, putz, ele tem toda a razão. Se o conteúdo está acima da faixa etária, a gente sugere, ou a gente faz a observação a respeito da necessidade de diminuir o nível do conteúdo. O Cocoricó, ele tem um conteúdo que a gente chama, que equivale ao conteúdo transversal do ensino fundamental. Então, a gente ensina cidadania, a gente ensina higiene, a gente fala de questões de relacionamento, ciúme, inveja, ficar zangado, tudo isso. E a gente também fala um pouco das questões rurais, fala de fenômenos climáticos como chuva, nascimento de plantas, o desenvolvimento da borboleta, por aí vai. Então, o Cocoricó não é associado ao ensino fundamental do ponto de vista curricular, mesmo porque ele é um programa para pré-escola, ele é para crianças que ainda não estão alfabetizadas. Eu não quero que o Cocoricó ou qualquer outro programa infantil me substitua na educação do meu filho, mas eu quero que isso complemente. Dias antes das gravações, o setor de figurino começa a confeccionar as roupas que serão usadas pelos bonecos. Fazer figurino de boneco é muito diferente de figurino de humano e dos programas normais que a gente tem aqui. Por quê? Porque é isso aqui que a gente veste. Então, depois que a gente lê o roteiro e pensa em tudo que precisa, e a gente faz a pesquisa de figurino na biblioteca, pega a referência e tudo mais, a gente tem que fazer uma adaptação para o boneco que é pequeno. E esse figurino ele tem que favorecer os planos. Então, assim, se eu quiser colocar algum detalhe para dar alguma especificação, ele tem que ser fechadinho, porque o plano é fechado. Então, assim, essa é a parte difícil de fazer para boneco, né? A parte boa, na verdade, é que a gente pode mexer neles, tal, eles não reclamam. Bom, esse aqui é o pijama do Júlio, ó. Tá vendo? Isso aqui é o cano, né? A gente, em todas as roupas, tem que fazer essa adaptação, que o manipulador, ele coloca o braço aqui, ó. Para manipular, e aqui é a cabeça. Uma roupa de uma galinha é desse tamanho, é pequenininha, e ela não entra pela cabeça da galinha.
cuidado para não me machucar. Criar um celeiro para o cavalo, construir ninhos para as galinhas, encher de água a lagoa para o sapo é uma tarefa importante do Departamento de Cenografia e Efeitos Especiais. Fazer cenário para programa com bonecos tem uma série de especificidades. Todo o cenário é suspenso, né? Então o que é considerado o piso para os bonecos está aqui a mais de 1 metro de altura, né? Por que isso? Porque o objetivo principal é esconder os bonequeiros. Esse aqui é um carro, né, regulável, com várias inclinações, onde o bonequeiro ele deita aqui, e aí ele pode estar com o boneco na mão e fazer movimentos, pode até correr, né? Tem uma série de possibilidades. Esse aqui é o cenário, né, do quintal, onde tem o laguinho. Ele é todo aos pedaços, ele tem uma série de buracos aqui para sair os bonequeiros. Aqui, por exemplo, o espelho d'água, na verdade, o lago, né? Ele é só um espelho d'água de fibra aqui, né? Então, se o bonequeiro se posicionar aqui, né, e a mão lá para cima, a gente tem lá a manipulação do boneco correndo. Como esse cenário todo fragmentado, só porque ele é fragmentado é que ele permite todas as composições que a gente consegue com o Cocoricó. Tá mesmo, viu, vô? Para o Cocoricó, especificamente, a gente faz mais adereços. É um programa leve, né, com bonecos de espuma, já existe um cenário bem lúdico, então raramente acontece da gente fazer um efeito assim mais elaborado, né? Como um lago, a gente precisou fazer uma adaptação lá com um material específico, fibra de vidro, para suportar o peso da água, então esse tipo de efeito a gente faz bastante. Tinha que ter uma carruagem também para Cinderela, é uma abóbora que se transforma em carruagem. Então foi feito aqui no computador uma carruagem de abóbora aqui. Ela está sendo esculpida em 2 partes assim, porque aqui a gente vai cavar para a Lilica poder entrar dentro dela. Minutos antes de iniciar as gravações do programa, os manipuladores entram no clima com brincadeiras e descontração. Mas todos estão focados em uma só ideia: que o programa fique tão gostoso de assistir quanto ele é de fazer. A gente olha o Cocoricó, ele parece um programa simples e ele é tratado na hora da gente gravar como um programa simples. Ele é muito difícil, ele requer muito cuidado, tudo isso dá muito trabalho. Agora, eu ainda acredito que eu trato o programa e que a gente consegue pôr dentro do programa, dentro do estúdio, uma linguagem simples para o programa. Eu gostava muito de ir para o estúdio para ver os atores fazendo, as gags que eles davam, o ritmo das cenas, para depois escrever com aquela troca. Isso foi uma coisa incrível para mim, essa troca que eu aprendi, que depois quando eu fui escrever novela, era no Cocoricó que eu tinha aprendido essa troca com os atores, de você, no dia a dia, ir trocando com eles. Às vezes o ator coloca um texto diferente, uma frase diferente. E às vezes coloca essa frase de forma errada ou incorreta. A gente está lá às vezes para chamar atenção a respeito disso, ou para mostrar que não é bom, não está certo. O material gravado por si só não diz nada, até que chega na ilha de edição, onde os takes são selecionados e ritmados pelo editor, e a história vai ganhando vida. A gente costuma gravar de 26 roteiros por temporada, depois é uma paradinha, depois começa de novo, mais 26, e esses 26 costumam durar o tempo de gravação uns 3 meses. Uma vez me ligaram, olha, eu entreguei um roteiro, né, por fax ainda, eu acho que era. E aí a Regina Aranha, a produtora, disse, olha, então esse foi o último, a gente vai parar agora a série, obrigado, tal, né, você tem escrito, tal. Tá bom, então, tchau. Comecei a chorar muito, rolava na sala, assim. O sentimento que dava era assim, mataram meus filhos. Porque eu tinha escrito tanto para eles falarem, né, tanta coisa, tantos sentimentos, eu tinha passado por eles, primeiro dia de aula da Lilica, né, os medos do Caco, as bagunças que ele aprontava,
tantas coisas que o Júlio tinha passado, né? O Alípio, que nunca foi excluído. É um sentimento de filho mesmo. São filhos. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Júlio. Uma das coisas que mais atraem as crianças é a música, principalmente se ela for bem composta, com letras inteligentes e alegres. Tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita é a bicharada no vocal, fazendo um rock rural. O músico e compositor Hélios Skind compõe todas as canções dos programas. Compor tem muito a ver com achar coisas. Não é que você fabrica ideias. Você passa um tempo cantando, mergulhado naquele ambiente ali, fazendo. De repente você esbarra numa ideia. É meio por acidente que as coisas vão sendo encontradas assim. Você tem que estar esperto para quando encontrar, perceber que encontrou, porque às vezes também passa reto aquilo, né? Um dos temas dos programas era falar sobre lendas, e aí a gente pegou a lenda da Yara, da sereia, e aí pintou a ideia de levar um boneco numa externa, pra gente fazer o boneco embaixo d'água mesmo. Eles viraram para mim e perguntaram, vai estragar o boneco? Sou eu que faço os bonecos. Eu falei, se estragar, eu faço outro para casa. Eu faço outro para o clipe. Os caras falaram, vamos fazer. Eu moro num palácio. Que os caras foram com as câmeras para debaixo d'água, para filmar embaixo d'água, uma coisa sem ninguém pedir, sem precisar, é tudo por gosto. Rolou e foi super legal, o resultado ficou bem bacana. Na maioria das vezes, o roteirista nem estipula que tipo de música vai ser, qual o assunto dela, nada. Ele já deixa um lugar ali vazio para eu pensar qual seria a melhor música para aquele programa, qual o assunto daquela música para ser legal dentro daquele programa. Toc, 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 toc. Quer dizer, eu procuro fazer uma canção que aponte, que seja uma canção como se fosse um brinquedo que a criança vai levar junto com ela para brincar. Opa, me dá uma licencinha. Eu peguei aquele roteiro do Cocô e a gente mandou para o Hélios Skind, que é o compositor, e por acaso a menina que escreveu, Silvia, a menina que escreveu o roteiro, tinha feito uma letra do Cocô. Então a gente mandou para o Hélio e falou, Hélio, vira música? O Hélio falou, vira música. Ok, vamos fazer. Onde levar essa música do Cocô, né? Aí veio essa ideia salvadora do Cocô voltando para a terra, perdendo o cheiro e ser recebido pela Mãe Terra novamente. Aquilo lá, a gente falou, vamos embora que isso daqui já deu certo. Eu ajudo, eu viro adubo. Meu cheiro vai saindo, eu seco e sou feliz. Yeah! Depois de finalizado, o Cocoricó está pronto para ir ao ar. Agora é hora das pessoas assistirem o programa e curtir cada detalhe que foi pensado e trabalhado para levar um conteúdo de qualidade que satisfaça os seus fãs. Eu gosto muito do Cocoricó e assisto desde que eu nasci. Eu assisto Cocoricó desde quando eu tinha 2 anos. Acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Quando você vê o Cocoricó, que consegue colocar a criança na frente ali e conquistar essa audiência, da criança ter a vontade de assistir mais uma vez aquele DVD, de no outro dia assistir de novo o Cocoricó, é porque ele foi eficiente. Eu acho ele super educativo, ajuda até no desenvolvimento da criança, é um programa que você pode deixar a criança assistir sossegada. Porque esse programa é fundamental, ensina muita coisa boa. Os programas têm como objetivo principal a diversão, tá? A gente sabe que a gente vai tratar todos os programas com bons conteúdos para as crianças, ou seja, a gente não precisa ficar enfatizando isso. Isso já está intrínseco ali, isso já existe. Os bonecos são lindos, as canções são lindas, o cenário, a luz, a manipulação, tudo é muito bom no Cocoricó e os bebês ficam completamente cativados. Depois, quando você pega crianças um pouco mais velhas, você já tem a história que cativa as crianças.
Então, porque os bebês não estão prestando atenção nas palavras, mas no ritmo, no som, na cor. Mas os mais velhos, eles já prestam mesmo atenção na história. Para mim foi muito importante ter assistido Cocoricó, mas na época eu não tomava consciência disso, que eu era pequena, mas hoje em dia eu tomo os conceitos que eu aprendi para a minha vida no cotidiano. O Cocoricó ele tem as características ideais para um programa infantil, porque ele consegue ser lúdico. Então a criança ela assiste sem ter aquele compromisso do, olha, senta que agora eu vou passar instruções para você, a sua escola vai continuar, eu vou passar noções de cidadania, de moral. Não tem essa coisa chata de que está começando aqui um programa educativo, não. Ele tem a coisa lúdica, tem a fazenda, tem os bichinhos. Alguns programas infantis para pré-escola são ingênuos, mas também são meio bobocas. E o Cocoricó consegue ser ingênuo, delicado e ter também uma complexidade. Então, ele pega uma faixa etária que é bem grande. Amigos do Peito. Eu aprendi num episódio que canta uma música Amigos do Peito, que o seu amigo de verdade é sempre o amigo que está com você em tudo. Eu sou seu, você é meu amigo, então toca aqui comigo. Crianças que veem o Cocoricó, elas aprendem a viver em comunidade, a viver junto, a brincar, a respeitar. E quando um programa para criança é bom, ele cativa as crianças e também os adultos. Eu me divirto junto e as crianças também desenvolvem bem. Muitas vezes o pai é obrigado a assistir o programa infantil com a criança e ele consegue ter atrativo também, não é um programa bobinho, né? Você consegue, você se envolve com ele. Quando ela está assistindo o Cocoricó, eu fico feliz quando ela aprende da forma que ensina algumas coisas. Me ensinou a reciclar o lixo, que dormir no escuro não precisa ter medo. E se nessa hora acordasse o monstro da palha querendo me assustar? O envolvimento que a equipe mostra ter pelo programa ajuda ele no reconhecimento do público. Dá um abraço, dá um abraço. Tem um amor daquela equipe que eu nunca vi em nenhum outro programa que eu já fui escrever, em nenhuma emissora. Cada um veio com uma história de vida, cada um veio com uma experiência, com uma vontade, pessoas tão diferentes, tão distintas e de repente, por um destino que ninguém sabe qual, as pessoas se reúnem e estão há 13 anos juntas, trabalhando. O programa é feito com muito amor, de todos os envolvidos, e não é só elenco, não. A gente vê, contra a regra do programa, são pessoas que trabalham muito. Depois desse passeio por trás do Cocoricó, você nunca mais vai olhar esses nomes só como um monte de letrinhas, certo? Afinal, são muitas pessoas, muita dedicação e muito profissionalismo para fazer esse sucesso chamado Cocoricó. Cocoricó é hora de sonhar. É hora de ouvir os bichos falarem. Para mim, eles têm vida, sabe? É muito interessante, dá pra gente se divertir. O Cocoricó é esse quintal onde parece que nasce planta sozinho, assim, nasce fruta. Então é uma maravilha, é um trabalho... Eu sinto que eu tenho um tesouro, uma arca do tesouro lá dentro do Cocoricó, né? Ele conquista a criança pelo lúdico, pelo colorido, pelo fantasioso. Né? E aí, sem querer, ela aprendeu um monte de coisa. Se ele contribuir dessa forma para esclarecer para a criança, isso é uma coisa que emociona muita gente. Cocoricó é o mundo que eu gostaria de ver aí fora. Eu gosto do Júlio por causa que ele é o mais engraçado que tem. Olha, que legal que você gosta do meu programa. Que legal mesmo que você gosta do meu programa. Agora, de vez em quando, desliga a televisão e vai brincar. Espera aí, não acabou não. Agora vem os créditos de quem realizou esse documentário. Conheçam todos que ralaram para entrevistar, captar, editar, sonorizar, copiar...